ficar melhor pra você. Vou fazer o cardigan de tricô. Que roupa toda bonita. Tá de unicórnio hoje. Hoje tá de unicórnio. Oi, YouTube! Tudo bom? Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vlog, como sempre. Eu me arrumando pra poder produzir conteúdo. Preciso arrumar essa cara. Olha a situação que está. E também fazer updates e atualizações sobre a marca, sobre o que tá acontecendo desde o último. No último vlog a gente fez algumas peças juntas, mas eu tava testando ainda, né, se as peças iam ficar boas. E eu comprei os fios novos. Fios esses que vão ser utilizados para a produção oficial. E aí eu vou produzir aqui com vocês, vou ver quantos que eu consigo produzir. Porque eu só tenho 2 semanas para produzir essas peças. Porque eu quero lançar logo depois do Dia dos Namorados. E aí tem umas outras novidades também que vão acontecer no meio do caminho, que eu vou contando pra vocês durante as gravações desse vlog. Então, hoje é segunda-feira. Eu gosto de segunda-feira porque é sempre um novo começo. Mas quando eu trabalhava fora, eu odiava segunda-feira, porque eu ia ter que ir pro trabalho cedo. Já hoje eu adoro segunda-feira, porque daí eu posso analisar os conteúdos que deram certo, o que não deu, o que eu posso produzir, quais são as prioridades. Uma nova semana, uma nova chance. Eu vou aproveitar para produzir os conteúdos da semana toda. Eu preciso me concentrar depois plenamente, totalmente na produção das peças novas. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu lanço também as coleções, pra você que quer ter marca ou que quer produzir produto e vender na internet sozinha, não sabe por onde começar, como que faz pra produzir, pra lançar, pra fotografar, pra postar. Eu vou mostrar tudo isso, como que eu faço na minha marca. Mas hoje eu preciso me concentrar nos conteúdos da semana, então eu vou me organizar assim. Hoje eu vou produzir alguns vídeos aqui pro YouTube pra vocês, pra ter vídeo no canal. Ao mesmo tempo, eu vou produzir também stories e outros vídeos, né, Reels e tudo mais, conteúdo pro TikTok pra minha marca, pra poder vender pro Dia dos Namorados. E aí eu já vou produzir pra semana toda, né? Já peguei os roteiros, já peguei as ideias, vou produzir de uma vez pra semana toda, depois eu só vou editando e postando. E aí a partir de amanhã, que é terça, eu já vou me concentrar 100% na produção, pra não ter que ficar parando, pra ficar fazendo conteúdo durante a semana. E aí eu não faço nenhuma coisa nem outra, então eu separei e planejei a semana dessa forma. Bora abrir isso aqui que chegou. Isso aqui não. Então bora abrir esse aqui primeiro. Tcharam! São vários fios desse aqui que eu comprei, do Nostalgia, que eu vou fazer o cardigan de tricô e vou mostrar pra vocês. Então eu comprei vários rolos pra ver se vai dar, porque eu não sei ao certo, eu fiz uma conta por cima, então veio bastante. Olha que chegou aqui também, uma coisa que eu tava muito animada pra chegar. Tem tudo a ver com a nova fase da marca. Tchananã. Tava muito ansiosa, vamos ver se ficou bom. Aqui, ó. Essas são as novas etiquetas. Como eu falei, eu vou lançar uma nova etiqueta dentro da marca, que vai ser a Sabe Brand, pra ficar mais fácil de achar a marca, né? Porque minha marca tem um nome difícil realmente, então vou trazer essa nova etiqueta. E aí, tudo que for a pronta entrega vem com a etiqueta, que é a Pretty Things, que é essa daqui. Vou mostrar aqui pra vocês. E tudo que for novo, sob encomenda, que eu mesma faço com as minhas mães, vai vir com a etiqueta nova, que é a Sabe Brand. Até pro pessoal entender também essa diferença. Olha isso, gente.
Ai, tô muito feliz. Ó, ela é termocolante, então eu consigo, por exemplo, essa bolsa aqui que eu fiz pra marca, tá com a etiqueta ainda da Pirifins. Mas aí agora, tudo que eu for fazer à mão, eu consigo colocar essa etiqueta nova. O que vocês acharam? Vocês gostaram da etiqueta do nome novo? Bom, hoje é quarta-feira, tá um puta frio aqui em São Paulo, que eu não aguento mais esse frio, porque só me dá vontade de ficar dentro de casa, mas eu preciso produzir, eu preciso vender, fazer muita coisa pra marca. E eu vou lançar a etiqueta nova que eu mostrei pra vocês. Espero que dê certo, que fique mais fácil das pessoas me encontrarem, de recomendarem também a marca, que é uma dificuldade que eu tenho hoje. E aí vocês me falam se vocês vão gostar dos produtos antes de eu lançar, hein? Então eu vou mostrar um pouquinho aqui do meu painel atualizado, do que eu preciso produzir. Então esse cropped, eu já fiz uma peça, só que eu vou precisar arrumar o ponto dela, que ficou muito aberto. Eu vou ter que diminuir um pouco arrumando a tensão. E eu já vou gravar tutorial aqui pro YouTube também, porque a receita já tá mais perto do que eu quero. E essa é a referência do cardigan, que eu mostrei pra vocês os fios. Comprei 8 rolos e espero que dê, que seja o suficiente. De crochê também tem as necessaires, que eu vou fazer 3 cores, não vão ser essas cores, vai ser outra cartela de cor que eu escolhi. E também os porta-notebooks, iPad e Kindle, que as pessoas vão poder customizar e personalizar e tudo mais. Ó, então esse foi o cropped que eu falei pra vocês, que eu já produzi. Só que eu achei que uma manga ficou diferente da outra, porque uma tá com ponto mais aberto, enquanto a outra tá com ponto mais fechado. E isso é totalmente culpa minha, que na hora que eu tava fazendo, eu acho que eu me distraí e acabei apertando mais o ponto. Então eu vou fazer de novo e dessa vez eu vou gravar já, porque eu achei que ela já tá bem próxima do que eu queria, tá vendo? E aí eu já vou fazer a outra cor em areia, que é mais fácil para ensinar em cor clara, porque cor preta é difícil ensinar, porque não dá pra ver direito o ponto, tá vendo? Eles perdem muito, então eu vou tentar ensinar e gravar a videoaula no fio mais claro. Ó, então a ideia é ter duas cores, o preto e essa cor aqui que é meio areia. E aí agora eu vou produzir a areia. E geralmente um rolo deu certo naquela outra, né? Vamos ver se nesse aqui vai dar também. Vou tentar seguir a mesma receita. Ó, galera, tô aqui, fiz uma carreira só. Tô gravando também videoaula pra vocês, vai sair o tutorial. E agora eu vou entrar aqui na minha segunda carreira. E aí, pra parte da frente, pra parte de trás, eu preciso fazer ali 10 carreiras. Então, vai levar um tempinho. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês, eu fazendo também. Mas, basicamente, é ponto alto sobre ponto alto. Não é difícil, é bem fácil até. Então, galera, ó, já fiz uma boa parte. Essa é a parte da frente. Eu fiz 10 carreiras, mas eu acho que eu vou aumentar mais um pouquinho, ó, porque contando que vai ficar aqui, acho que precisa aumentar pelo menos mais 2 carreiras pra ficar bem certinha do jeito que eu quero. E aí eu tô terminando, tô gravando bonitinho pra vocês, mas aí eu preciso fazer mais a parte de trás também, né? Essa parte da frente. Depois bora pras mangas. Acho que eu não vou conseguir terminar hoje, porque já são 6 horas da tarde. Eu levei mais ou menos 1 hora pra fazer só essa parte, então não é tão rápido. E eu preciso fazer uma pausa agora para ver a minha coleção de fim de ano. Então, quando eu comecei a marca em 2019, eu só consegui fazer uma coleção, porque eu não tive uma boa gestão financeira. E aí eu demorei para vender essa primeira coleção, e aí quando eu vendi, meio que os acessórios já estavam fazendo mais sucesso, e eu acabei investindo mais em acessórios. Dessa vez, né, que eu tô reabrindo a minha marca, né, eu falei pra mim, não, eu vou fazer 4 coleções, pelo menos pra fechar um ano de coleção. Se não der certo, aí ano que vem eu vejo qual a estratégia que eu vou adotar, mas pra esse ano eu preciso de pelo menos 4 coleções. E aí eu coloquei isso na minha cabeça. Então eu já lancei 2 coleções, que foi em fevereiro e em abril. E agora eu vou lançar mais 2 em setembro e dezembro, que seria de fim de ano.
E aí, essa coleção de crochê, ela não teria. Por isso que eu tô fazendo. E eu só tenho uma semana pra produzir e lançar. Porque eu inventei do nada da minha cabeça. Porque como as minhas peças não estão saindo, que são essas peças aqui da Arara, não estão saindo como eu gostaria, tá saindo, tipo, bem lentamente as vendas. As pessoas ainda me pedem muito crochê. Então, me pedem bolsas. Algumas pessoas apareceram pedindo roupas. E aí eu pensei, por que não fazer peças de crochê pro inverno? Então, vai ser uma tentativa, né? Pra ver se eu consigo fazer primeiro e depois se as pessoas vão gostar a ponto de querer comprar. E aí pode ser que a estratégia do ano que vem mude, dependendo do resultado que essa coleção trazer, né? Trouxer, na verdade. Então, para explicar melhor para vocês, isso aqui é um super spoiler, vou mostrar só para vocês, que são minhas amigas aqui do YouTube. Essa seria a coleção deixa eu voltar. Essa seria a coleção de fevereiro que eu lancei. Essa foi a de abril que eu lancei também. Eu lancei algumas scrunchies aqui de crochê. E essa seria a coleção de setembro. Então, vai ter esses dois conjuntinhos em risca de giz, que é uma regata e uma calça de alfaiataria. Vai ter esse conjuntinho também, que é um tomara que caia com a barra lenço e um shorts também de alfaiataria. Aí eu vou testar essas regatinhas de malha, né, de ribana, pra ver se o pessoal gosta. E aí aqui em dezembro vai ter esse conjuntinho. Então, esses modelos aqui eu fiz no 3D, no Clu 3D que eu já mostrei que eu já mostrei no vídeo passado, que eu sempre faço a simulação dos tecidos, das cores, do produto, de como ele vai ficar, para ter mais confiança. E aí essa aqui é a ideia de ano novo. E aí aqui tem mais algumas peças que eu quero produzir por fora. Então, essas peças que eu quero produzir por fora é um projeto que eu vou abrir. Eu tenho o meu site que tem os tutoriais de crochê. E aí lá também a ideia é trazer tutoriais de costura. São os tecidos. Tchananã. Chegaram, vamos ver. Então, esses seriam os tecidos que eu preciso aprovar para a coleção de fim de ano. Essa aqui é uma viscose 100%. Pedi no off para ver se é transparente, e realmente é. Mas tá aqui. Aí esse aqui seria um outro tecido. Ele é risca de giz, tá vendo? Então ele é assim, tem essa padronagem de estampa. E o outro seria esse cinza, que eu achei bem bonito. Tem um leve brilho, um leve acetinado. Vou contar aqui mais ou menos minha ideia pra vocês, enquanto eu termino as duas carreiras que faltam dessa parte, que depois eu vou precisar dar uma pausa pra poder ir atrás dos tecidos, das cores, da grade, porque já tá tudo aprovado, essas peças, já tá tudo pronto pra produzir. A gente tá em junho e pra entregar em setembro eu já tô atrasada, pra vocês terem noção. Então, preciso dar uma pausa pra resolver isso, pra enviar tudo bonitinho pra fábrica, falando que já tá em produção. E aí, a ideia da nova etiqueta é separar isso na marca. Então, tem essas peças que eu faço à mão, que é de crochê, as bolsas de crochê, agora roupas também, que eu vou deixar sob encomenda, né? Porque eu não consigo ficar o dia inteiro fazendo estoque de peças de crochê. Então, eu faço uma e deixo lá no site, quem quiser comprar. Aí eu produzo depois de vendido, né? Até porque vocês conhecem aqui, né? O meu escritório ateliê não é enorme para poder ficar fazendo um monte de estoque, então eu tenho que fazer escolhas. Só que aí, como eu posto bastante do processo criativo, de eu produzindo as peças, as pessoas acabam achando que eu costuro também as roupas. Mas eu não costuro as roupas, né? Toda a parte criativa vem sim daqui de dentro, né? Eu que faço os desenhos das peças, aprovo, mostrei pra vocês no último vlog, eu aprovando tudo. Mas eu não costuro, né? É costurado fora. A única coisa que eu faço eu mesma com as minhas mãos é as coisas de crochê.
E aí estava um pouco confuso para as minhas clientes, para as pessoas também, até quando eu fazia parceria com influencer, elas falarem que eu costurava tudo. E eu falei, meu Deus, agora já é tarde, porque elas já postaram, né? Aí eu tinha que explicar e tudo mais. Então, para separar isso, eu vou criar essa nova etiqueta, que é a da Sabe Brand, que vai ser mais parecida com o meu nome exatamente, propositalmente, que seria Sabe, seria Baissá ao contrário, que é também o meu user aqui de Baissá Gomes. Então, vão ser peças que são peças feitas por mim do zero, né? Tipo, com as minhas mãos, e eu envio para pessoa e tudo mais, e vão ser sempre peças por encomenda, não vai ser nunca pronta entrega. Já as peças à pronta entrega, que são essas coleções que eu faço em ateliês terceirizados e tudo mais, vai continuar com a etiqueta Pretty Things, que é um nome mais difícil, que eu já tive esse feedback de pessoas próximas, que é um nome difícil, que eles não conseguem recomendar a marca e tudo mais. Por isso que eu também quis fazer uma nova etiqueta, tanto para simplificar o nome, para ficar mais fácil, quanto para separar o handmade das peças à pronta entrega, sabe? Do que é sob encomenda e tudo mais. Espero que resolva, espero que funcione. E aí, como eu mostrei pra vocês, tem algumas peças ali que eu vou tentar adicionar na coleção a tempo, que aí claramente eu vou compartilhar com vocês aqui no vlog quando chegar o momento da parte da costura. Então, como eu trabalho com Clo 3D, lá dentro eu consigo fazer as peças e aí ele já fica com o molde pronto para imprimir. Então, o que eu quero fazer, a minha ideia é começar a trazer costura, começar a trazer tutorial de costura aqui também pro YouTube, que é outra coisa que eu gosto bastante. E aí eu pensei em fazer as peças no 3D, imprimir os moldes de costura aqui em casa e montar a peça. Se eu gostar da peça, aí eu coloco no site e aí eu produzo sobre encomenda. Só que aí não vai ser eu que vou produzir, né? Eu vou pedir para uma ateliê de fora produzir para mim, porque fica com acabamento mais profissional. Só que produzir uma peça só e produzir 100 peças é uma diferença de preço muito grande. É bem mais caro produzir uma peça só, porque é uma peça exclusiva, praticamente. A pessoa, ela demora um dia inteiro para montar uma peça e ela demora o mesmo tempo se ela for montar mais peças, por isso que sai tão mais caro. Então o preço vai acabar subindo também. Então eu precisava criar uma nova etiqueta até para isso também, para justificar por que que o preço dessas peças são mais caros? Porque vai ter uma etiqueta exclusiva, porque só você e, sei lá, mais uma ou duas pessoas que vão pedir que vão ter. E aí, espero que não esteja ficando muito confuso ou muito longo. E aí, eu quero dar essa possibilidade. Então, eu vou produzir a peça, vou desenhar, aí eu vou fazer no 3D. Aí eu vou imprimir o molde, vou fazer o tutorial aqui pro canal para vocês, e aí vocês vão ter a opção. Quem quiser pegar o meu tutorial, o molde, imprimir em casa e montar sozinho, e quem quiser pedir sob encomenda a peça pronta, entendeu? Só que aí vão ser preços diferentes. Por isso que eu precisava criar essa outra etiqueta. Não sei se vai dar certo isso. Vou tentar, vou dar meu máximo. Mas eu não tinha opção, porque eu não conseguia continuar fazendo coleção dessa forma, porque por mais que o mínimo seja baixo comparado com grandes empresas, para empresas pequenas como a minha ainda é muito grande, né? Até porque eu não tenho tanto espaço físico para ficar guardando estoque. E acaba que também prende muito a minha criatividade, porque daí eu fico com medo de produzir uma coisa que muito diferentona e não vender. Às vezes eu fico com medo também da modelagem não conseguir. E aí, dessa forma, eu fazendo e construindo aqui dentro do ateliê, eu sozinha, primeiro que eu não vou ter um custo se a peça der errado, tipo, o meu custo vai ser tecido, mas eu tenho muito tecido em estoque de produções passadas que eu posso usar. Tem o banco de tecido também em São Paulo, que é bem legal, que você consegue pegar também tecidos reutilizados de produções de outras marcas, e é uma coisa bem sustentável que tem, é bem legal, depois vocês procurem. E aí eu vou poder montar com liberdade, né? Porque como eu vou deixar ali sob encomenda no site, eu não vou ter essa preocupação de estoque, de investimento. Eu acho que vai ser mais sustentável financeiramente e pro planeta também, né? Mas é isso, somos amigas e a gente vai se ajudando.
Deixa eu ver quantas aqui eu fiz aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mais uma. Pra ficar com 12. Ó, gente, então terminei 2 partes. Eu fiz essa primeira parte, que tanto faz ser a frente ou as costas. Eu fiz ontem. E hoje, agora há pouquinho, eu consegui terminar a segunda parte. Então, eu vou juntar dessa forma aqui. E aí, agora eu já comecei a minha carreira, que vai ser a manga. Medi aqui bonitinho, pra dar certo. E agora eu vou continuar fazendo aqui a minha manga. Aí, vou assistir uns filmes, uma série, uns vídeos no YouTube, assistir alguma coisa. Porque vai demorar. Pensa aqui, ó. Isso aqui que eu acabei de começar. Eu vou ter que crescer até ficar do tamanho do meu braço, que eu nem sei quantas carreiras vão ser, mas vão ser bastante. Porque aqui eu fiz 12 carreiras. Então vai ser muito mais, né? Aqui, ó, só os dois tem 24. Vão ser muito mais carreiras pra poder ficar do tamanho de uma manga, né? E depois eu vou ter que unir tudo. Aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês. E ainda eu tenho que fazer 2. Espero que eu consiga terminar hoje. Mas eu acho muito difícil eu conseguir terminar hoje. Porque demora. Demora. Gente, finalmente terminei. Olha só, 5 dias fazendo essa peça. Acabei de terminar de gravar também o tutorial, que eu vou soltar depois. Vou soltar acho que antes aqui no canal, acho que já deve estar on, se você tá vendo. E, meu, gastei quase mais de uma semana pra fazer, eu até quase desisti. Porque essa manga aqui deu muito trabalho. Eu consegui fazer o restante, ok. Mas aí teve a última manga, eu errei 3 vezes. E aí eu tive que refazer, desmontar todo, montar de novo. E aí eu já comecei a meio que desanimar e querer desistir. Aí deixei pra outro dia, deixei pra outro dia. Então, assim, não deu nem pra eu gravar muita coisa, senão eu ia gravar só eu fazendo e desfazendo, fazendo e desfazendo, fazendo e desfazendo. Então, assim, a ideia foi boa e tudo mais. Queria fazer uma coleção só de blusas de crochê, principalmente essa que é uma lã bem gostosinha. Eu gostei bastante, eu acho que super funcionaria pro inverno. Mas vai ficar inviável comercialmente de produzir, porque vai ter que custar muito caro, já que eu vou ter que passar uma semana produzindo. Então, eu vou fazer sim os outros modelos que eu mostrei lá pra vocês. Vou fazer pelo menos um ali por semana. Então, acompanhe os próximos pra vocês ficarem nessa saga aí comigo. E aí, eu vou liberar os tutoriais e as receitas pra quem quiser fazer em casa. Já pra marca, eu vou ter que fazer outra estratégia, já que essa não deu muito certo. Eu vou lançar outros produtos pra lá, outras peças de crochê que eu já vinha planejando, que foi até peças que eu criei nos últimos tutoriais. E aí acompanhem comigo pra ver se dessa vez vai dar certo. Então, vou começar o próximo diário de marca já. Espero que vocês tenham gostado desse e te vejo no próximo.